Júnior, o narrador sorriso. Sou eu pra vida, sou eu pra você, sorri, vamos juntos contar mais uma história, me conectado aqui conosco no canal Narrador Sorriso no YouTube. Já vai se inscrevendo, você que ainda não é inscrito, só clicar no botão aqui embaixo e inscrever-se, deixar o seu like e vamos juntos contar mais uma história aqui no nosso canal. Estamos trazendo sempre vídeos bem importantes pra você, amigo que se conecta conosco. E hoje vamos falar sobre a entrevista coletiva do Renato, que há poucos instantes ele deu no CT Luiz Carvalho, CT gremista. Renato falou vários pontos importantes sobre várias situações e a gente vai detalhando cada um deles, então não pule nenhum detalhe desse vídeo, porque cada detalhe vai ser importante para juntos a gente analisar o que vem acontecendo em várias situações que o Renato detalhou. Na primeira pergunta que já foi feita para Renato, era imaginado que seria sobre Soares, e o jornalista que já pediu, o Renato ficou até com uma expressão meio contrariada, já falou, ele falou assim, já começou. E o Renato não fugiu. Já foi pedido para ele sobre o que vem acontecendo com a situação Soares, que o Soares vai ficar, se vai sair, se vai ficar, vai sair. E o Renato foi enfático a dizer que até o dia 2 de agosto, quando fecha a janela, essa situação vai seguir continuando. E que só a direção gremista que pode falar sobre isso. Renato disse que espera muito que o Soares fique, que quer muito que o Soares fique, que imagina o Soares ficando, mas que não pode deixar, não pode expressar a situação além disso, né? Que a situação é direção Soares. Ele falou: há uma hierarquia no Grêmio e essa hierarquia começa pela direção. Após vem eu e após vem jogador. E aí ele citou bem esse detalhe que ele sabe o que está acontecendo, que tem noção que o que vem chegando para a imprensa são algumas situações, nem tudo realmente é dentro do que é sabido, tem coisas que não está sendo sabida dentro desse negócio e que ele não pode citar além disso. Então, até o dia 2 de agosto pode acontecer. Ele não deixou descartado que o Soares possa sair, não deixou descartado também que o Soares vá ficar e espera que possa contar com o jogador. Outra situação que o Renato citou foi saídas. Ninguém fica se não quer. Foi bem esse detalhe que ele citou. Falando sobre questão Adriel, foi citado sobre isso do Adriel, e ele enfatizou que o Adriel não está sendo vendido para o Bahia, que o Adriel está sendo emprestado e espera que o Adriel possa fazer um bom desempenho no Bahia para talvez no futuro voltar para o Grêmio. E até o jornalista que falou com o Renato citou, mas talvez alguma situação aí tenha sido tratada de alguma maneira não acertada. E ele foi bem enfático, a gente não consegue segurar quem não quer. E apareceu uma situação legal para o Adriel e ele preferiu sair, que tenha bom desempenho lá e que possa desempenhar e formar de uma boa maneira lá no Bahia, e talvez voltar no futuro. Outra situação que foi citada pelos jornalistas e pedido para Renato foi sobre Luan. E aí o Renato disse que foi visto toda a questão, Luan, como é que está o físico dele, como é que ele está com essa preparação, com o preparador físico que ele está tendo diretamente. Também a situação, como é que está o Luan, até por questão que o Renato citou, que ele dava alguns probleminhas, foi o termo que o Renato usou, nos dias de semana, mas que no final de semana dava problemas, era para os adversários. Foi bem nesses termos que o Renato usou. E ele disse que está sendo citado sobre tudo isso e que essa situação vai começar talvez a ser trabalhada após segunda-feira. Ele disse que primeiro o Grêmio está focado no jogo contra o Atlético Mineiro, que vai ser no sábado, às 21 horas, e que depois talvez essa situação do Lua seja feita. Outra situação que o Renato foi pedido para ele é o acerto nas contratações. E ele disse que até então está sendo feito, feito um começo de ano muito bom com contratações para todas as posições, que o Grêmio está tentando buscar mais contratações. Ele até citou o nome do Paulo Calef, também do Antônio Brum e do próprio presidente Alberto Guerra, que fizeram todas as contratações de começo de temporada, e disse que o Grêmio está tentando mais contratações. Até foi citado alguns nomes, ele preferiu não entrar em nomes, porque ele disse que cada vez que é citado um nome, daqui a pouco esse jogador pode ter um negócio que era um certo valor, daqui a pouco vai para outro. O Renato foi bem enfático nessa questão, disse que não iria citar sobre o nome de um jogador. E aí foi pedido para ele sobre o Iturbe, que apareceu recentemente no beat da CBF, Boletim Informativo Diário, e está para poder jogar para o Grêmio até no final de semana, pode talvez ser relacionado. O Renato disse que ele vinha de uma carga aí sem jogos, que o Renato vai esperar para ver como é que ele vai estar e que vai até conversar propriamente com o jogador e ver se ele está em condições tranquilas fisicamente de poder performar alguns minutos diante da equipe do Atlético Mineiro, para ver se aí ele pode, ele disse que dificilmente será titular, né, mas que talvez aí possa jogar alguns minutos.
E outra questão interessante que o Renato também citou foi sobre Vila Sante. Isso até foi bem interessante que a repórter pediu para o Renato: Renato, o Vila não treinou alguns dias, como é que tá a questão do Vila Sante? Ele preocupa para sábado, preocupa para o restante dos jogos aí, principalmente contra o Flamengo? Ele disse: quem é que te falou isso? E daí saiu uma voz ali falando no auditório do CT, e ele disse: não, o Vila estava na academia. E o Vila, para te dizer, ele treinou hoje. E ele não preocupa. É interessante, então, o Vila Sante aí, que foi até dito aí que estava preocupando, talvez que poderia ser alguma situação preocupante, principalmente tanto contra o jogo contra o Atlético, como também, da mesma forma, o jogo contra o Flamengo. Vila Sante, então, descartado qualquer situação que esteja com algum problema físico, era só talvez uma preservação, estava na academia, já treinou. E daí o Renato até citou: a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente, mas a princípio está certo para o Vila Sante jogar aí diante da equipe do Atlético Mineiro e também posterior do Flamengo. Renato também citou sobre PP e Jeromel. Né, PP e Jeromel, foi pedido aí para ele sobre se esses jogadores poderiam performar logo, talvez estar aí diante do Flamengo, talvez no jogo 2. Ele disse: nossa, aí é bastante tempo, né? Porque esse jogo vai acontecer em agosto, tem bastante tempo para acontecer e a gente não pode dizer de agora para logo, mais à frente, né? Talvez os jogadores sim possam estar aí performando, e o Renato dizendo que o Jeromel ainda precisa fazer um jogo treino, né? Ele não participou do jogo treino na terça-feira, precisa participar desse jogo treino para aí ficar, ó, tá ok, Jeromel tá 100%, e aí vai poder ser liberado. Renato citou bem sobre isso e disse que depende, e o PP ainda nem chegou nessa etapa, né? Não está nessa etapa ainda, então vai depender ainda dessas questões. Este aí são situações, análises, a gente trazendo o que Renato Portaluppi falou. Então, você pode colocar aí sua opinião, o que você acha aí dessas respostas que Renato deu nessa entrevista coletiva, que foi tão esperada, né? Muito foi falada, citada aí desde quando começou a ser dito que o Renato daria essa entrevista coletiva. Coloque aqui nos comentários a sua opinião, inscreva-se no canal se você não é inscrito, curta, comente, compartilhe, vamos juntar essa história. Senhor Salvador Cristo, me abençoe. Senhor Salvador Cristo, me abençoe a cada um de vocês, que a gente possa estarmos sempre juntos contando essa e mais histórias. Beijão aí nos seus corações. Até a próxima, amigos conectados conosco no canal Narrador Sorriso no YouTube. Vamos juntos sempre por mais. Até a próxima. Senhor Jesus Cristo sempre abençoe a cada um de vocês.